O Milei, ele se fez mais presente, mais forte, ele abriu essas dissidências depois da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, com quem ele esteve, a quem ele esteve visitando recentemente. E Trump, em reuniões anteriores do G20, em reuniões onde, no momento em que ele era presidente, porque ele foi eleito, mas ainda não tomou posse, então o representante dos Estados Unidos nessa reunião vai ser Joe Biden, o que ele fazia? Ele forçava o dissenso e forçava declarações finais num formato que na diplomacia a gente chama de 19 por 1. 19 países assinavam a declaração e os Estados Unidos, de Donald Trump, forçava a colocar lá. Eu não concordo que é importante a gente combater o aquecimento global, eu não concordo que é importante a gente combater o machismo, vários pontos nesse sentido. O Milei está tentando fazer o mesmo, mas vem sendo pressionado pelos demais países. E aí, professor, eu queria sua análise, porque a sensação que dá é que Javier Milei está participando dessa cúpula através dos seus negociadores. Ele ainda não chegou, né? Os líderes chegam para os encontros segunda e terça-feira, quase que como um enviado de Trump, que ainda não tomou posse. Acho que a sua análise está correta, porque vale a gente lembrar que a Argentina, agora nessa semana, foi o único país a não assinar uma resolução da União da ONU, das Nações Unidas, para combate à violência contra mulheres e crianças. Então isso já dá para a gente o tom, digamos, de como a diplomacia argentina, agora no governo Milei, está se relacionando com os temas globais, temas urgentes, né? E tem outras temáticas também que são sensíveis e que o Milei, de uma certa maneira, está tentando atravancar, né, se colocar como um empecilho para essas agendas. Elas são meio ambiente, né, como você já citou. Tem uma outra que vale a pena a gente também observar, que é a discussão sobre taxação de grandes fortunas e qualquer tema relacionado a isso. Então, o Milei tem tentado, de uma certa maneira, acho que a palavra é essa, interditar o debate, né? Porque acho que uma questão trazer contribuições para o debate ou divergências, isso é da diplomacia, isso é da negociação. Mas não é isso que o Milei está fazendo pelo que a gente está vendo, né? Pelo que a gente está vendo, ele está tentando interditar mesmo o debate. E o Milei está tentando se lançar como uma espécie de representante, né, da extrema-direita na América Latina. Vale a gente lembrar também que, além do G20, né, a gente dá bastante atenção e com toda razão para eventos como o G20, mas acontece que existe uma outra agenda, por exemplo, que é a agenda do CEPAC, que é uma agenda de encontro de conservadores, que começou nos Estados Unidos e que vem ganhando espaço, já aconteceu na Argentina, aconteceu no Brasil, e Milei tem sido uma presença constante nesses eventos, né? Então Milei, de uma certa maneira, está tentando ser o representante daquilo que, de uma certa forma, com mais ou menos diferenças e ajustes, mais ou menos aquilo que o Trump representa nos Estados Unidos. Então Milei tem feito um pouco esse papel e quase como um emissário de Trump para tentar, de uma certa maneira, defender esses interesses, que é de desregulação ambiental e de não taxação de grandes fortunas ou de qualquer agenda de combate à desigualdade, e como a gente viu, infelizmente, até de violência contra meninas e mulheres. E, professora, a senhora mencionou a taxação de grandes fortunas. Minha fonte no Itamaraty diz que tem consenso entre todos, menos Javier Milei. Agora, a diplomacia é a arte também de como você vende o seu peixe, né? Como você canta a vitória. Será que se o Brasil conseguir dizer que, olha, fechei acordo nesses temas prioritários para mim, combate à pobreza, lancei a iniciativa de combate à pobreza, cheguei num acordo de governança global, cheguei num acordo climático, o Brasil consegue salvar essa cúpula, apesar da sabotagem de Milei? Eu acredito que sim, tem uma chance, mas de qualquer forma, isso mostra pra gente uma situação de embate, né? Uma situação de disputa. Isso não significa dizer que Milei vai ter toda a força para conseguir emplacar suas agendas. Algumas são de fato absurdas, né? Esse exemplo que eu dei, por exemplo, de violência contra meninas e mulheres. No entanto, isso mostra como, até alguns anos atrás, do ponto de vista internacional, a gente tinha a perspectiva de que essas agendas, a gente tinha um relativo consenso. Taxação de grandes fortunas não, mas questões ambientais, questões de violência contra determinados grupos, ampliação de direitos. A gente tinha uma perspectiva de que o mundo estava caminhando para um processo mais relacionado a um contexto de paz
de diplomacia e de tentativa de encontrar resoluções, ainda que com conflitos. O que a gente está vendo agora, não começa agora em 2024, mas eu acho que o caso do Milei inclusive o caso do Trump são exemplos disso, é que aquilo que a gente tinha como, de uma certa maneira, garantido do ponto de vista de diplomacia, a gente está vendo que não está. Então a gente está vendo vários retrocessos, e aí não é desacordo em pontos específicos, mas sim uma agenda global, que é uma agenda de retrocesso de direitos, é uma agenda global de retrocesso ao combate à pobreza, à desigualdade, e eu acho que isso também é uma coisa que a gente vai ver, infelizmente, em outros países, e pode ser uma tendência agora no médio prazo. Letícia Casado de volta com a gente, o som dela estava ruim, ela deu uma escapadinha para poder arrumar. Letícia, eu queria tratar com você também de um outro evento que aconteceu aí hoje, né? Tá até na coluna do Fábio Zanini, nosso repórter aqui da Folha. Ah, não, vamos com essa depois, gente? Vamos com a Janja primeiro? A gente consegue inverter? O que aconteceu? A primeira-dama, Rosângela da Silva, ela estava no lançamento de uma plataforma de igualdade étnico-racial na conferência, quando ela perguntou, olha, quem esteve no festival? E uma mulher que estava na plateia chamou o festival de Janja Palusa. E aí a primeira-dama se irritou. Vamos ouvir. Tão bonito, né, ministro? O G20 social, né? As pessoas dialogando, conversando, se abraçando. Ontem a gente teve um momento muito especial ao final do dia na Praça Mauá, com o festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quem esteve no festival? Não, filha, é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos ver se consegue entender a mensagem, tá? É isso. Está sendo tão bonito, né? Voltando aqui, Letícia, a gente vê que ela reage ali com bastante firmeza, né? Nesses apelidos que se criam, acho que tem uma dose ali de misoginia contra a primeira-dama. Só que no caso do Festival de Música, teve financiamento de várias entidades públicas. Você tem dinheiro do BNDES, da Caixa, de Itaipu, que ficou ali mal explicado. Como é que isso está repercutindo lá em Brasília? Que explicações o governo está dando em relação a isso? Raquel, para o governo, o que importa realmente é fazer com que o G20 seja um sucesso, que seja uma marca, e a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que aí entra o ponto que a Janja falou, que ela quis ressaltar, porque essa aliança é o legado que o Lula vai deixar, que ele pretende deixar em relação ao G20, que é dos 3 pilares que o Brasil colocou na pauta para o G20, a aliança contra a fome é o que efetivamente o governo pode conseguir tocar adiante, que já tem um plano, que já tem doadores internacionais, que existe uma estrutura montada para isso. É a menina dos olhos do Lula. Então, a Janja, ela quer muito fixar esse nome ali. Para o governo, entra tudo naquele ponto que é, bom, a gente está aqui trabalhando uma marca, a gente está trabalhando um evento internacional, então isso daqui vai para o marketing, é uma coisa de cultura, é uma coisa social. O G20 Social foi montado pela primeira vez pelo Brasil e para servir de exemplo, o Brasil quer colocar como de exemplo uma troca da sociedade civil com os líderes políticos, para que os integrantes da sociedade civil, estudantes, trabalhadores, consigam se aproximar um pouco desse diálogo, que é uma coisa que tem interessado, pelo que a gente escuta, o governo da África do Sul, até mesmo o governo dos Estados Unidos estava discutindo fazer um G20 social também. Então, para eles, o que está, no fim das contas, é assim, a gente precisa que isso seja um sucesso. E esses shows ali na Praça Mauá, com um palco gigantesco, com uma estrutura grande, com redes para as pessoas sentarem, deitarem, com uma espécie de sofás, de poltronas suspensas para que o povo possa descansar. É um evento muito grande, o Janja Palusa, que é o Festival da Aliança contra a Fome e a Pobreza. E é por isso que a primeira-dama não quer que fique com essa alcunha de Janja Palusa, como se fosse uma festa personificada nela.